seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Química para Vestibulando, e o assunto do vídeo de hoje vai ser a nomenclatura das bases ou hidróxidos. Mas antes de iniciarmos o assunto do vídeo de hoje, deixe seu gostei embaixo do vídeo. Se você não gostou, pode deixar o seu dislike, compartilhe esse vídeo com seus amigos, me siga em todas as redes sociais, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho para você receber todas as notificações do canal. Função inorgânica é um grupo de substâncias com propriedades químicas semelhantes. A gente pode dizer que existem 4 principais funções inorgânicas: ácido, base, óxido e sal. Segundo Arrhenius, bases ou hidróxidos são compostos que em solução aquosa, ou seja, quando estão misturados em água, liberam o íon hidroxila OH-. As bases, que também podem ser chamadas de hidróxidos ou álcalis, são compostos formados quando metais de carga +1, +2, +3 ou +4 se ligam ao íon hidroxila OH-. Existem 2 tipos de bases ou hidróxidos: as bases formadas por metais de carga ou NOx fixo e as bases formadas por metais de carga ou NOx variável. Na aula de hoje vamos ver apenas a nomenclatura das bases formadas por metais de NOx ou carga variável. Existem 2 formas de fazermos a nomenclatura das bases formados por NOx ou carga variável. A primeira forma é indicando a carga ou NOx do metal, como já vimos na aula 56. A segunda forma é colocando o sufixo oso ou ico depois do nome do metal, como vamos ver na aula de hoje. Existem metais que possuem mais de um NOx. Um exemplo, o átomo de ferro possui o NOx +2 e +3. Então, para o menor NOx, a gente coloca o sufixo oso, e para o maior NOx, a gente coloca o sufixo ico. Então, no caso do átomo de ferro, o NOx +2 vai levar o sufixo oso e o NOx +3 vai levar o sufixo ico. Então, para fazermos a nomenclatura das bases, basta colocarmos a palavra hidróxido, o nome do metal e o sufixo oso ou ico, dependendo da carga ou NOx do metal. Exemplo, FeOH2. Para a gente fazer a nomenclatura dessa base, primeiro precisamos saber o NOx ou a carga do átomo de ferro. Para a gente saber a carga do átomo de ferro, basta olharmos para ver a quantidade de hidroxila que existe nessa base. Então, a quantidade de hidroxila é igual a 2. Isso significa que o NOx ou a carga do ferro é igual a 2. Então, a nomenclatura vai ficar: primeiro a gente coloca a palavra hidróxido, o nome do metal, que é ferro, mais o sufixo oso. Por que o sufixo oso? Porque +2 é a menor carga do átomo de ferro. Então, a nomenclatura vai ficar hidróxido ferroso. FeOH3. Então, primeiro, a gente precisa saber a carga ou NOx do átomo de ferro. Então, para a gente saber, basta olharmos para ver a quantidade de hidroxila que existe nessa base. Então, se existe 3 hidroxilas, isso significa que a carga do átomo de ferro é igual a 3. Então, 3 é a maior carga do átomo de ferro. Então, a gente coloca o sufixo ico. Então, a nomenclatura vai ficar hidróxido mais o nome do metal, que é ferro, mais o sufixo ico. Então, hidróxido férrico. O átomo de cobre é um metal de transição e ele possui 2 NOx, o NOx +1 e o NOx +2. Então, o NOx +1 é o menor NOx do átomo de cobre, então a gente coloca o sufixo oso. E o NOx +2 é o maior NOx do átomo de cobre, então a gente coloca o sufixo ico. Exemplo, CuOH. Para a gente saber o NOx ou a carga do átomo de cobre, basta olharmos para ver a quantidade de
hidroxila que existe nessa base. Então existe apenas uma hidroxila. Isso significa que a carga do átomo de cobre é mais 1. Então o mais 1 é a menor carga do átomo de cobre. Então a gente vai colocar o sufixo oso. Mas nesse caso a gente não vai usar o nome do cobre, mas sim o nome desse elemento em latim, que é cuprum. Então, a nomenclatura dessa base vai ficar, a gente coloca a palavra hidróxido, o nome desse elemento em latim, que é cuprum, mais o sufixo oso. Então, vai ficar hidróxido cuproso, CuOH2. Para a gente saber, como a gente já viu nos exemplos anteriores, o NOx ou a carga do metal, a gente precisa ver a quantidade de hidroxila que existe na fórmula. Então, existem duas hidroxilas. Isso significa que a carga ou NOx do átomo de cobre é mais 2. Então, mais 2 é a maior carga ou maior NOx do átomo de cobre. Então, a gente coloca o sufixo ico. Então, para fazer a nomenclatura, a gente coloca a palavra hidróxido, o nome desse elemento em latim, que é cuprum, mais o sufixo ico. Então, a nomenclatura dessa base é hidróxido cúprico. Essa foi a aula de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe seu gostei embaixo do vídeo. Se você não gostou, pode deixar o seu dislike, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações do canal. E até a próxima aula. Tchau!